Olá, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal Menções. Nós hoje queremos fazer uma reflexão acerca de um assunto bem interessante. Sopa ou direito de primogenitura? Esse é um assunto que a gente encontra no texto em Gênesis capítulo 25, versículo 34. É uma história que foi contada a respeito de dois irmãos, Esaú e Jacó, e que traz um ensinamento muito grande para nós ao longo da nossa vida. Esaú, ele veio do campo e ele estava cansado, ele estava com fome, e ele encontra Jacó já tendo preparado ali um guisado de lentilhas e pão que estava ali prontinho, quentinho para eles, né? E aí Esaú pede para Jacó dar a ele um prato de comida. Jacó então vê nesse momento uma oportunidade para usurpar, para trazer para ele o direito de primogenitura. E ele sugere então uma troca, uma venda. Jacó pede por meio de juramentos que Esaú venda o direito de primogenitura que era dele para Jacó, e Jacó então daria o guisado com o pão para ele, para Esaú. E fazendo um parêntese aqui, o que era primogenitura? O que é direito de primogenitura? O primeiro filho, todo o primeiro filho que nascia, era o herdeiro de toda a herança do pai. E quem viesse depois passaria a receber alguma bênção, né, secundária que o pai daria. Mas toda a herança pertencia ao filho. E isso era herdado porque ele havia nascido primeiro, né? Então, o direito de primogenitura era dado a esse primeiro filho. Jacó, então, queria para ele. E ele sugere, então, essa troca. Esaú, olhando toda a situação e que ele estava morrendo de fome ali, vamos dizer assim, né? Ele, então, aceita. E ele, por meio de juramentos, aceita fazer essa troca. Jacó, então, prepara o guisado, o pão, concede para Esaú, Esaú come, bebe, depois se levanta e vai embora, e assim despreza. O texto é bem categórico ao falar isso. Versículo 34, né? Gênesis 25, 34. Esaú desprezou o direito de primogenitura. É lamentável que ele tenha feito isso, porque depois, mais tarde, quando o pai de Esaú, que era Isaac, estava velho e quis abençoá-lo, ele não encontrou espaço para receber a bênção. Claro, Jacó armou ali uma situação, né, e enganou Isaac e acabou recebendo a bênção que era para ser dada a Esaú. No entanto, Esaú buscou a bênção do pai. Abençoa-me, disse ele, né, chorando, aos prantos. Meu pai, não tens uma única bênção para mim? E não encontrou espaço, não encontrou nenhuma maneira de que aquela bênção pudesse ter sido revertida, né? Essa história, ela traz um ensinamento alegórico para nós. Ela traz um ensinamento bastante interessante. Hoje, será que nós não estamos fazendo igualzinho a Esaú? Será que nós não estamos vendendo o direito da nossa bênção futura? Aquela bênção que Deus tem preparado para nós, de nos enriquecer, né, de uma maneira soberana, de uma maneira plena. Será que nós não estamos trocando isso por questões materiais, meramente materiais? Porque quando nós buscamos bem as coisas materiais desse mundo, quando nós buscamos apenas as coisas do dia a dia, vamos dizer assim, em prejuízo das espirituais, nós estamos trocando, sim. Nós estamos deixando de ler a Bíblia, nós estamos deixando de orar, nós estamos deixando de ter comunhão com os irmãos da igreja, nós estamos deixando de louvar a Deus, nós estamos deixando de ter o tempo de comunhão com Deus, mas nós não estamos deixando de ter tempo de comunhão com os colegas, nós não estamos deixando de fazer coisas para o nosso próprio proveito, nós não estamos deixando de comprar, de vender, de nos autossatisfazermos nas questões materiais que eu estou dizendo. E isso é uma troca. Isso é abandonar e desprezar as questões espirituais para ficarmos abraçando as questões materiais. Certamente isso trará prejuízos. Posteriormente, mesmo chorando, nós não vamos encontrar lugar de arrependimento. Esaú chorou, esperneou, abriu o bocão, tentou, conseguir de volta a bênção, mas não encontrou lugar de arrependimento.
E isso pode acontecer conosco também, porque o tempo passa, meus queridos. O tempo não volta mais. Depois que ele foi, foi. Não tem como você voltar para tentar consertar alguma coisa, né? Então, a orientação que nós encontramos é a seguinte: vamos valorizar as questões espirituais. O Senhor Jesus, em certo momento, em Mateus capítulo 6, verso 33, disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é o inverso. Ele não disse: olha, busque as coisas deste mundo, as coisas materiais em primeiro lugar, e depois as coisas espirituais Deus vai acrescentando. Não, ele nunca disse isso. Ele sempre orientou que os seus discípulos devem buscar as questões espirituais. E o que são questões espirituais? São aquelas que nos unem a Deus. São aquelas que nos levam a um crescimento no conhecimento de Deus e na intimidade com Deus. E isso, com certeza, é oração, é resultado de oração, de leitura bíblica, de mantermos comunhão com os nossos irmãos da igreja e não como muitos têm feito, abandonando a congregação, como está lá escrito aos Hebreus, né? A orientação lá é não deixando a congregação, como é costume de alguns. Sabe, nós somos chamados para valorizarmos as questões eternas, a herança que Deus tem preparado para nós. E em outro lugar, Jesus ensina os seus discípulos dizendo assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem consome, destrói tudo. O ladrão entra lá, né, e rouba. Não. Ajunte tesouros nos céus, onde a traça não rói, ferrugem não destrói. Ladrão não pode roubar. Agora, como que a gente faz para juntar tesouro nos céus? Como é que nós conseguimos ajuntar tesouro nos céus? Será que é buscando comprar bens materiais neste mundo? Será que é buscando autossatisfação com as coisas deste mundo? Certamente não. Certamente essas coisas deste mundo ficam aqui mesmo, né? Então, como que a gente faz? Valorizando a oração. Coisa que muita gente acha maçante. Muita gente acha, ai, que cansado, que cansativo, né? É lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, procurando conhecer Deus mediante esta palavra. É mantendo comunhão com o povo de Deus na igreja, não é lá no mundão, no shopping, né? Quem sabe na feira, quem sabe no supermercado, quem sabe nas lojas, quem sabe, né, nos parques de diversões. Eu não estou dizendo que isso é pecado, que isso não deva ser buscado nisso, não. Eu estou dizendo que valorizar estas coisas em prejuízo das espirituais é problemático. Isso sim é problemático, é pecado, né? Então, a orientação que nós temos da palavra de Deus é que devemos valorizar as questões espirituais, porque estas são eternas, estas nos edificam, estas nos aproximam de Deus, e não as materiais. Então pense nisso, né? E venha com a gente nessa caminhada de intimidade com Deus, nessa caminhada de conhecer Deus mais, de falar com Ele, de dependermos mais dEle. E assim Deus vai certamente nos abençoar, né? Que Deus então ajude você nessa reflexão a crescer e a ampliar mais, né? E eu quero pedir para você, ajude-nos, né? Venha conosco e divulgue esse trabalho para os seus colegas. Quem sabe se inscreva aqui também, né? Para fortalecer, tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima.